Olá pessoal, bem-vindos! Eu sou a professora Marina Gomes e vou acompanhá-los hoje na aula sobre audiência de custódia. Esse instituto é muito importante, inclusive no que diz respeito à participação da defesa, atuação do advogado, da advogada nesse ato processual. Então, para iniciar, é importante que a gente aprenda a definição da audiência de custódia, né? No que consiste a audiência de custódia. Então, a audiência de custódia é o primeiro momento em que a pessoa presa, custodiada, é apresentada a um juiz para que se verifique. E aí são alguns dos requisitos que são observados nesse momento. Em primeiro lugar, se a prisão ocorreu dentro da lei, se a pessoa presa responderá ao processo em liberdade e se terá que cumprir alguma condição, se a pessoa começará a responder o processo presa e se sofreu qualquer tipo de violência desde o momento da abordagem policial até a audiência em si. Então, é um ato processual que corresponde ao primeiro momento em que a pessoa custodiada vai ser apresentada a um juiz, a uma juíza, para que se verifique, portanto, a legalidade dessa prisão, ou seja, seus aspectos formais. E aí, tudo que vai ser analisado é o que a gente viu aqui. Eu vou repetir esses pontos principais, porque o primeiro deles diz respeito, como nós mencionamos, à legalidade da prisão em si. Em segundo lugar, vai ser feita uma análise a partir disso, se a prisão é legal, se ela não é legal, se ela observou os requisitos, se ela vai responder esse processo em liberdade, tendo ou não que cumprir alguma condição para isso, se ela vai responder o processo preso, ou seja, se essa prisão vai ser convertida em prisão preventiva também observando os requisitos, ou se ela sofreu qualquer tipo de violência desde o momento da abordagem policial até a audiência. E esse ponto é muito importante porque o maior benefício, né, o maior trunfo da audiência de custódia é justamente a possibilidade de se verificar já num primeiro momento se houve violência, né, no momento da abordagem até a audiência em si. Então, nesse momento, a restrição diz respeito aos aspectos formais da prisão. Não vai se analisar mérito. Aqui não vai entrar no mérito a respeito dos fatos, do que aconteceu em si, qual foi o crime praticado em si, se a pessoa, se houve dolo, se não houve, enfim. Isso diz respeito exclusivamente à legalidade da prisão. É claro que existem algumas exceções a essa impossibilidade de se discutir o mérito quando nós estivermos diante de situações em que a pessoa custodiada vai negar a autoria. Ou seja, não tendo sido ela que praticou o crime, é natural que o mérito se confunda com a formalidade, com a legalidade da prisão em si. Mas a audiência de custódia ela tem como finalidade principal, como regra, a análise dos aspectos formais relacionados à prisão que ocorreu, sem discussão de mérito, portanto. Combinado? E aí nós vamos passar para a previsão legal da audiência de custódia. Num primeiro momento, a previsão para que esse procedimento fosse realizado, ou seja, a pessoa apresentada a um juiz, a uma juíza, logo após a prisão em si, tinha uma previsão no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e no Pacto de São José da Costa Rica, ambos ratificados pelo Brasil desde 1992, relembrando que o STF conferiu à Convenção Americana de Direitos Humanos o status, né, o valor de norma supralegal. Então, com isso, o ordenamento jurídico brasileiro recepciona, né, essas normativas, mas não havia uma legislação própria até então regulamentando a matéria. Então, os dispositivos, né, que eram a nossa referência até então, eram esses. E eu vou fazer aqui uma anotação de cada um desses artigos, sendo o primeiro deles o artigo 9º, item 3, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Além desse, o artigo
5º, item 2 do Pacto de São José da Costa Rica. E, além desse artigo, nós temos também o artigo 7º, itens 5 e 6, também do Pacto de São José da Costa Rica. Então, foram a partir desses dispositivos que a audiência de custódia passou a ser implementada no Brasil, a partir com fundamento, portanto, nesse regramento legislativo. Eu vou fazer a leitura e fiz a anotação dos itens, caso vocês queiram me acompanhar para ver o que dispõe cada um desses artigos. Então, começando pelo artigo 9º, item 3, o estabelecimento é que qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá, ou seja, é uma obrigação, não é poderá, deverá ser conduzida sem demora à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir a regra geral, mas a soltura poderá estar condicionada a garantias que assegurem o comparecimento da pessoa em questão à audiência, a todos os atos do processo e, se necessário for, para execução da sentença. O artigo 5º, item 2 do Pacto de São José da Costa Rica, por sua vez, estabelece que ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. O artigo 7º, item 5, estabelece que toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. O item 6 do mesmo artigo estabelece que toda pessoa privada de liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida sem demora sobre a legalidade de sua prisão ou detenção e ordene sua soltura se a prisão ou a detenção forem ilegais. Nos estados partes cujas leis prevêem que toda pessoa que se vir ameaçada de ser privada de sua liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida sobre a legalidade de tal ameaça, tal recurso não pode ser restringido nem abolido. O recurso pode ser interposto pela própria pessoa ou por outra pessoa. Então, portanto, esse arcabouço legislativo foi o fundamento usado para a implementação das audiências de custódia no Brasil. E observando, como menciona o artigo 5º, item 2 do Pacto de São José da Costa Rica, é absoluta vedação a qualquer prática de violência consubstanciada em tortura, maus tratos, no momento da abordagem até essa audiência realizada. Então, a importância dessa audiência, e eu reforço muito esse ponto porque foi um avanço nesse sentido, para o Brasil, diz respeito justamente ao fato de que, com isso, se busca evitar e diminuir uma prática que, infelizmente, acontece muito no Brasil, certo? A partir dessa implementação, o Conselho Nacional de Justiça passou a expedir resoluções regulamentando a audiência de custódia. Então, hoje nós temos a resolução número 213 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça, que é o principal instrumento normativo regulamentando o procedimento da audiência de custódia em si, certo? E, um tempo depois, com o advento do pacote anticrime, também houve alteração do artigo 310 do Código de Processo Penal, aí sim para trazer uma previsão expressa na legislação brasileira, no Código de Processo Penal, a respeito da obrigatoriedade da audiência de custódia. Então, vamos fazer a leitura do artigo 310 do CPP. Após receber o auto de prisão em flagrante,
no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente, inciso 1, relaxar a prisão ilegal, inciso 2, converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ou, inciso 3, conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Então, aqui o Código de Processo Penal estabelece expressamente a obrigatoriedade de apresentação da pessoa custodiada em juízo no prazo de 24 horas, estabelecendo as possibilidades de decisão a respeito dessa prisão. Além disso, o artigo também traz as partes envolvidas nessa dinâmica, né? Ou seja, é obrigatória a presença de advogado, advogada e também a participação do Ministério Público nesse momento. Aqui vamos acrescentar, então, o artigo 310 do CPP como previsão legal e as resoluções do Conselho Nacional de Justiça que disciplinam expressamente a matéria da audiência de custódia. Com relação ao prazo, o próprio artigo 310 do Código de Processo Penal estabelece, ou seja, nós temos 24 horas, um prazo contado desde a custódia, ou seja, desde a realização da prisão em si, para que a pessoa seja apresentada a um juiz ou juíza a fim de verificar a legalidade dessa prisão. Então, o prazo, portanto, é de 24 horas após essa prisão. A inobservância desse prazo, ou seja, se não houver o respeito a essas 24 horas, isso gera um efeito jurídico de ilegalidade dessa prisão, devendo, portanto, haver o relaxamento. Então, a consequência de uma prisão ilegal, nesse caso, é o seu relaxamento, certo? Então, prazo, 24 horas. Agora, passando para algo mais procedimental. Como funciona a audiência de custódia? Né? Quais são as etapas da audiência de custódia? Então, antes de falar especificamente do ato em si, é importante dar um passo atrás para verificar o que acontece até que a pessoa custodiada finalmente seja levada à presença de um juiz, de uma juíza, para a realização da audiência de custódia em si. Então, o primeiro ato que envolve essa dinâmica é a própria prisão em flagrante, certo? Então, no momento em que a pessoa é presa, ela deve ser encaminhada à autoridade policial, ou seja, a uma delegacia de polícia, a um delegado ou uma delegada, no momento em que vai ser lavrado o chamado auto de prisão em flagrante. E nesse momento na delegacia, alguns atos obrigatoriamente devem acontecer. Então, o primeiro deles é o interrogatório da pessoa em sede policial. Ela tem o direito de permanecer em silêncio e isso deve ser reforçado expressamente pela autoridade policial, por quem vai conduzir esse interrogatório, mas é uma oportunidade que a pessoa tem de apresentar a versão dos fatos. Então, no momento em que é realizada a prisão em flagrante e que o auto de prisão é lavrado e a pessoa encaminhada à autoridade policial, é feito esse interrogatório. É lavrada uma nota de culpa, que apesar da nomenclatura não significa assunção de culpa por parte da pessoa. É uma mera formalidade para que a pessoa tenha conhecimento do procedimento formal que foi instaurado para formalizar essa prisão em flagrante. Se a pessoa presa é estrangeira, deve ser garantido um intérprete para que a pessoa tenha forma de se comunicar, de entender o que está acontecendo e também, se achar que é o caso de responder as perguntas do interrogatório, lembrando do direito ao silêncio, para que isso seja possível, e deve ser comunicado também o consulado do país correspondente. Além disso, a pessoa presa ela tem o direito de telefonar para familiares e tem o direito de ser acompanhado pela presença da defesa. Então, infelizmente, é importante que isso seja observado, porque na prática nem sempre isso é respeitado. Então, eu dei esse passo atrás
para tratar dos atos que acontecem antes da própria audiência de custódia em si, porque é muito importante que o advogado, a advogada que estejam atuando nesse momento processual, verifiquem se desde o momento anterior, na delegacia, quando houve a prisão, quando foi lavrado o auto de prisão em flagrante, quando houve o interrogatório, se todas essas garantias foram respeitadas, certo? Então ela tem direito à defesa, ao acompanhamento, sendo representada por advogado, advogada, no momento da prisão em si e especialmente desse interrogatório. Feito esse procedimento na delegacia, o próximo passo é o agendamento da audiência de custódia em si. E se nesse momento a pessoa custodiada, a pessoa que foi presa, tiver sido acompanhada por um advogado ou advogada ou indicar um nome, né, do seu representante, essa pessoa deve ser intimada dessa data, desse agendamento da audiência de custódia. E caso a pessoa custodiada não tenha uma defesa constituída ou não indique alguém, a Defensoria Pública deve ser intimada, porque na audiência de custódia a presença da defesa é obrigatória. Então, seja defesa particular, seja a Defensoria Pública, deve haver intimação desse ato da audiência de custódia. Haverá o protocolo dos autos da prisão em flagrante, o encaminhamento disso, né, para o juízo competente, que é quem vai realizar a audiência de custódia, para que aí sim esse ato seja realizado. E algo muito importante, e que inclusive eu chamo a atenção, porque a razão de ser da audiência de custódia, relembrando, é justamente a verificação da sua legalidade. Ou seja, se houve ou não a prática de violência por parte dos agentes policiais, esse é um dos pontos cruciais da audiência de custódia. Então, para que isso seja plenamente verificado e analisado, é necessário a realização de exame de corpo de delito. Então, no momento em que a pessoa é presa, encaminhada à delegacia, é feito o interrogatório, ou seja, nesse procedimento ainda em sede policial, antes da audiência de custódia, portanto, é obrigatório o exame de corpo de delito, certo? Então, ele é feito para verificar. Vou passar aqui para fazer a leitura com vocês. As condições de saúde e verificar se há sinais de violência ou maus tratos. Deve ser feito sem a presença de policiais, isso é muito importante, justamente para não gerar nenhum tipo de constrangimento, caso a pessoa tenha sido vítima de violência e se sinta inibida de relatar isso na presença dos agentes que foram responsáveis, querendo ou não, pela prisão, certo? Deve ser feito em relação ao momento processual após a prisão e antes da audiência de custódia. E esse laudo, ele deve estar disponível no momento da audiência, justamente para que a defesa, o juiz, o Ministério Público possam verificar, possam ter contato com o que foi analisado nesse exame. E algo que é importante também de ser lembrado é que esse exame de corpo de delito, ele vai aferir, eventualmente, como nós mencionamos, sinais de violência, maus tratos, mas é muito importante a atuação da defesa, o contato da defesa com a pessoa custodiada, porque nem sempre a violência é física. Pode ser que a pessoa tenha sofrido algum tipo de violência psicológica, emocional, que também configura uma ilegalidade para fins de audiência de custódia, né, para verificação dessa prisão em si. Então, embora nem sempre o exame de corpo de delito vá aferir esse tipo de violência, ela pode ter acontecido e ela pode ensejar a ilegalidade da prisão. Então, daí a importância, e eu vou para o nosso próximo ponto relevante, da comunicação, do direito que a pessoa custodiada tem de se consultar com a sua defesa, de conversar com o seu advogado, com a sua advogada, de forma privada, de forma reservada, no momento anterior à audiência. Porque é nesse momento que, caso tenha havido qualquer prática de violência, maus tratos, tortura, é o momento que a defesa tem para colher esse relato, para entender o que aconteceu, para conversar com a pessoa, explicar como vai funcionar a audiência, né? Que nesse momento
não há, como nós mencionamos, análise de mérito do que aconteceu em si. É muito comum que a pessoa custodiada, por estar diante de um momento em que é o primeiro contato com a justiça em si, né, com um juiz, com uma juíza, é muito comum que as pessoas já tenham muitas vezes o ímpeto, o impulso de quererem falar sobre os fatos em si, sobre o mérito da situação. Então é muito importante que o advogado, a advogada que estejam acompanhando esse procedimento, essa audiência, possam esclarecer o procedimento, como ele funciona, o que vai ser analisado nesse momento, explicar que a pessoa vai ter oportunidade de participar de outra audiência, se for o caso, se o processo realmente prosseguir, se for oferecida a denúncia, enfim, a depender do desfecho da audiência de custódia, mas vai haver oportunidade para esclarecimento dos fatos em si, certo? Então, essa entrevista pessoal, como nós chamamos, entre defesa e a pessoa custodiada, ela é fundamental e ela precisa ser garantida num ambiente reservado, num ambiente privado, sem a presença de agentes policiais, justamente para evitar, assim como no caso do exame de corpo de delito, qualquer possibilidade de constrangimento para que a pessoa relate uma eventual prática de violência, maus tratos ou tortura. Então, feita essa entrevista privada, né, essa comunicação entre defesa e pessoa custodiada, a audiência pode aí sim ter início. E aí, relembrando a previsão do artigo 310 do Código de Processo Penal, ela acontece na presença de um juiz ou juíza, do Ministério Público e da defesa. Então, a pessoa custodiada necessariamente vai estar envolvida num ato processual com a presença dessas pessoas. E um ponto que é importante também ressaltar, que muita gente não sabe, pergunta, enfim, e que na prática às vezes não é permitido quando a lei o assegura, é a presença de familiares, amigos, conhecidos, pessoas que queiram participar da audiência assistindo. Claro que nesse caso as pessoas devem permanecer em silêncio, elas não podem participar ativamente no sentido de interferir na audiência, mas elas podem assistir ao ato em si. A audiência, ela é pública, então as pessoas têm o direito a acessá-la, exceto, e aí claro, são, né, situações excepcionais de casos que tramitem sob sigilo. Aí, por conta disso, processo em segredo de justiça, não há permissão para que outras pessoas possam participar, possam acompanhar. Fora isso, nos casos em que o processo é público, é permitida a participação de familiares, é permitido o contato da pessoa custodiada com os seus familiares. Então é importante também ter isso em mente para fins de orientação, né? Você, advogado, advogada, atuando nesse momento, para que a pessoa tenha noção, tenha conhecimento desse direito. Além disso, assim como no interrogatório policial, nesse momento da audiência de custódia, a pessoa tem o direito de permanecer em silêncio sem que isso a prejudique e, claro, fica a critério também desse momento anterior o estabelecimento de um combinado, vamos dizer assim, entre a defesa e a pessoa custodiada sobre o que seria melhor, né? Porque afinal de contas é um direito da pessoa permanecer em silêncio sem que isso possa ser levado em consideração de forma negativa, tá? Então é importante reforçar isso, embora o próprio juiz ou juíza tenham o dever de fazer essa advertência, de lembrar sobre esse direito, mas como infelizmente nem sempre isso é feito, é importante que a defesa fique atenta para também relembrar isso para a pessoa custodiada. Além disso, a audiência de custódia ela não pode acontecer sem a presença da defesa técnica. Então, isso é o que reforça toda a dinâmica, tanto das regulamentações de tratados internacionais a respeito da audiência de custódia, da importância do exercício da defesa nesse momento, quanto do que a própria resolução do Conselho Nacional de Justiça estabelece, reforçando em tantos momentos a importância dessa entrevista, desse contato anterior com a pessoa custodiada. Ela não pode simplesmente participar da audiência sem ter uma representação
técnica, né, uma defesa técnica, seja constituída, seja defensoria pública, defensor dativo, enfim, mas precisa haver a presença da defesa de um advogado, de uma advogada acompanhando o ato em si. Além disso, durante a audiência de custódia, também é permitido o contato privado entre as partes. É claro que uma vez iniciada a audiência, não se pode, por exemplo, deixar a sala, né? Por isso que é importante essa entrevista anterior, porque é um momento realmente exclusivo de conversa, de uma forma confidencial, né? Respeitando a confidencialidade entre defesa e pessoa custodiada. Mas isso não impede, no momento em que a audiência esteja acontecendo, caso a pessoa tenha alguma dúvida ou queira falar alguma coisa de forma reservada, de forma privada, isso não é proibido. Tá? E é importante reforçar esse ponto, porque infelizmente às vezes nós nos deparamos com situações de colegas que relatam que seja o juiz, a juíza ou o próprio membro do Ministério Público fazerem algum tipo de comentário no sentido de que isso seria vedado. Ah, doutora, não pode, já teve um momento para conversar de forma reservada antes. E não, na realidade pode, claro. Na própria audiência em si, mas de uma forma ali discreta, reservada, isso é permitido. Então é importante também reforçar essa possibilidade. Com relação às algemas, existe uma súmula vinculante estabelecendo que, em regra, a pessoa não deve permanecer com algemas. Então o seu uso deve ser a exceção e deve ser fundamentado na ata de audiência, justamente para não gerar o constrangimento, que é o que a gente busca evitar para que a pessoa se sinta confortável, se sinta amparada para relatar um eventual caso de violência, de tortura, de maus tratos no momento da custódia em si. Então, o uso da algema gera um constrangimento, gera uma hostilidade que muitas vezes impedem esse relato. Então, é importante também ter atenção com relação ao uso de algemas. E agora eu estou passando brevemente por esses pontos do procedimento em si, mas tudo aquilo que disser respeito à importância da atuação da defesa, eu vou passar ponto a ponto com vocês depois para trazer alguns aspectos práticos de atuação, enfim, de algumas questões que possam surgir no procedimento. Por parte do juiz, nesse momento em si, então é importante que o juiz explique o que significa aquele ato, o que é a audiência de custódia, né? Como é realizado aquele procedimento e o que será analisado, para que a pessoa entenda exatamente o que está acontecendo, o que ela está fazendo ali. Além disso, é muito importante que o juiz, juíza, também se dirijam à pessoa custodiada e perguntem como ela gostaria de ser chamada. Porque às vezes se a pessoa tem um nome social e prefere ser chamada dessa forma, isso também deve ser observado pelas partes que estão envolvidas na audiência, tanto o juiz, juíza, quanto o Ministério Público. Então é importante a presença da defesa também para garantir que esse direito seja assegurado no momento da audiência. A mesma coisa vale se a pessoa se autodesignar como indígena, né? Isso pode ser perguntado se a pessoa quiser ter essa designação, isso também deve ser garantido, também deve ser assegurado a ela no momento da audiência, no decorrer da audiência. Também é incumbência do juiz ou juíza que estiverem presidindo a audiência de custódia confirmarem, perguntarem se a pessoa custodiada teve oportunidade de conversar de forma privada com o seu defensor ou defensora, com o seu advogado ou advogada. Justamente porque é um direito, isso é importantíssimo, diria que é assim um dos momentos mais cruciais dentro dessa dinâmica da audiência, especialmente porque o acesso à defesa, né, nesse primeiro momento, não deixa de ser um acesso à justiça. Então, nós, enquanto advogados, advogadas, seremos instrumento para que a pessoa possa realmente entender o que está acontecendo, quais vão ser os próximos passos, as consequências, as possibilidades a partir daquela audiência e principalmente para que ela possa relatar o que aconteceu. Então, isso também deve ser garantido por parte do juiz, da juíza, indagando se essa possibilidade foi conferida, se a pessoa, enfim,
teve oportunidade de conversar e, além disso, se foi realizado o exame de corpo de delito. O laudo deve estar disponível no momento da audiência de custódia, como eu havia mencionado, e o juiz ou juíza devem perguntar se o exame foi realizado, enfim, a própria pessoa pode também ter a oportunidade de dizer se houve alguma intercorrência na realização desse exame também. Afinal de contas, a verificação de eventual prática de maus tratos, tortura, violência, ela acontece desde o momento da prisão em si até a audiência de custódia, ou seja, isso também engloba o exame realizado de corpo de delito. Além disso, o juiz ou juíza também devem perguntar, assegurar que a pessoa tenha conseguido entrar em contato com algum familiar, com algum amigo, se a pessoa desejar dessa forma. Perguntar sobre como, quando e onde aconteceu a prisão, e aí nesse momento já entrando nessa análise formal de como aconteceu a prisão em si. Perguntar se sofreu agressões ou qualquer tipo de violência desde a abordagem policial até a audiência, então isso é muito importante e é uma pergunta obrigatória que deve ser feita pelo juiz ou pela juíza conduzindo esse ato processual, justamente porque se for verificada a prática de violência de qualquer natureza, isso torna a prisão ilegal e ela deve consequentemente ser relaxada. Então essa pergunta obrigatoriamente deve ser feita. Além disso, é importante que o juiz ou juíza façam perguntas a respeito de eventuais filhos que sejam dependentes, menores de 12 anos. No caso de mulheres custodiadas, se a mulher é gestante, muitas vezes essa pergunta não é feita e isso pode gerar uma implicação, especialmente no caso das mulheres, de uma prisão domiciliar para assegurar o direito da mãe, para garantir o direito também dos filhos, no caso de recém-nascidos, crianças menores de 12 anos, ou que tenham alguma dependência, seja por doença mental. Então isso também deve ser objeto de questionamento por parte do juiz, da juíza, que estão presidindo a audiência. Então, por ser o primeiro ato, o primeiro contato da pessoa com o juiz ou com a juíza, são só realmente esses aspectos formais a respeito da prisão que são analisados nesse primeiro momento. Não é discutido o mérito, ou seja, não se discutirá os fatos. É apenas para verificar se a prisão foi realizada dentro da legalidade, obedecendo às formalidades corretas ou não, se ela foi uma prisão ilegal. Então, com isso, a gente encerra esse primeiro bloco a respeito das funções do juiz nesse momento da audiência de custódia. E no próximo a gente vai passar para o resto do procedimento até o encerramento da audiência em si.